Vamos voltar então a esses dois salmos que falam mais uma vez sobre a peregrinação cristã. Dizem que para que uma vida seja considerada completa, uma pessoa deve plantar uma árvore, não é isso? Escrever um livro e ter filhos, não é isso? O que comumente se diz, né? Plantar árvore, ok, não é nada assim, né? É muito exigente da nossa parte. Escrever um livro talvez seja. Eu acho que 90% de nós aqui vamos deixar essa vida sem ter escrito um livro. Muitos já escreveram um post, um artigo, né? Talvez até uma monografia, mas um livro é meio difícil, né? Não sei como é. E ter filhos, se você pensar bem, também não é nada muito difícil. Criá-los é que é o problema, né? Criá-los é que é a questão mais séria, né? Ter filho, pode ter filho, mas criar um filho, ter responsabilidade com os laços da família é uma coisa muito diferente. Então, né, considerando aí essas ressalvas, eu incluiria mais uma coisa aqui, que é construir uma casa. Não sei quantos já tiveram a experiência de construir uma casa, do zero, assim, ok. Vocês sabem que pode ser a experiência mais traumática da sua vida, né? Como foi da minha. Se você gosta de fortes emoções, faça isso, construa uma casa do zero, ou então, se você tem filho pequeno, tente reformar a sua casa, né? Que também é um horror, poeira e obra, é um negócio terrível. Eu já tive essa experiência, né? Não só com a construção de uma casa do zero, e a experiência foi mais traumática porque eu construí essa casa sem saber, por exemplo, a diferença entre porca, arruela, 3/4 e meia. Quem já construiu isso aqui? O que é 3/4? Meia. O que era um joelho? Um nipple? O cara dava a lista de compras, eu ficava desesperado. Gente, isso aqui para mim é grego, eu não entendo nada disso. Como é que eu vou... Eu não sei se o que estão me vendendo é isso mesmo. E reformar a casa com criança também é um negócio meio complicado, né? Então veja, tanto na criação de filhos quanto na administração de um lar, o nosso coração ele é provado às vezes ao extremo. Eu creio que é no lar que nós somos colocados de um modo mais eficaz no caminho da santificação. E se Jesus não estiver presente nisso, meus irmãos, ai de nós, ai de nós. Não tente fazer isso com suas forças, não tente fazer isso sozinho. Estes dois salmos que nós lemos no início deste culto nos levam exatamente para o ambiente do lar, da família. E eles formam uma dupla bastante harmônica, quase que um só salmo, né? Um prolongamento muito natural do outro. Temos que lembrar que nós estamos aqui nesta sequência de salmos, que começou lá no 120, vai até o 134, chamados salmos de peregrinação ou cânticos de romagem, que eram entoados pelas famílias, né, pelos grupos familiares, em direção a caminho de Jerusalém, para aquelas celebrações anuais do calendário judaico. Eles iam peregrinando e louvando, né, ou como dizia aí uma música antiga, né, caminhando e cantando e seguindo a canção, né? A música vermelhinha, mas essa parte é bonita, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Mas por que esses salmos que falam do lar, que falam da família, estão presentes aqui nesta sequência de cânticos de peregrinação? O alvo não era ir a Jerusalém e cultuar a Deus? Por que você tem no meio aqui dessa sequência esses salmos que falam do lar? Eu penso que pelo menos por duas razões nós temos eles aqui. Primeiro, porque essas famílias estão longe da sua casa e tiveram que, naquele tempo de festas, tiveram que temporariamente, né, parar o seu trabalho. Então, longe de casa e com o trabalho parado. Portanto, ao cantarem esses dois salmos, eles são lembrados de que é Deus quem cuida da proteção e da provisão do lar. Mesmo longe de casa, mesmo não trabalhando, eles são lembrados pelo cântico que Deus é quem cuida de tudo, é Deus quem abençoa
os que confiam nele, os que o temem. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que estes salmos, à medida que iam sendo cantados, eles ensinariam àquelas famílias que, embora estivessem a caminho do templo para prestarem culto a Deus, a vida de culto, a vida piedosa, começa dentro da casa, e não lá no templo, quando eles estão cultuando. A vida de piedade, a vida na presença de Deus, começa dentro de casa. Eles são lembrados disso aqui pelos Salmos. A família é este primeiro núcleo, o núcleo central no plano de Deus para o discipulado, para o ensino, para o treinamento. É onde nós aprendemos a honrar e temer a Deus. Antes de você chegar na igreja, você teve uma semana inteira dentro da sua casa para honrar a Deus, cultuar a Deus, aprender a temer ao Senhor, a caminhar segundo a sua palavra. É ali que nós aprendemos a nos relacionar uns com os outros da forma como Deus assim deseja. É por isso que esses salmos estão aqui. Então, crianças, na sua folha você tem aí um ovo, né, bem no meio da folha, né, uma oval. Você vai escrever a palavra família aí no meio dessa folha. E esses 4 retângulos nós vamos trazer os elementos, 4 elementos destes 2 salmos que vão apontar para uma família firme no Senhor, uma família consagrada a Deus. Vamos ao nosso texto então, a começar do Salmo 127, é onde eu vou me deter mais, tá ok? Vou gastar mais tempo aqui no Salmo 127 do que no 128. Esse salmo pode ser dividido em 2 partes, os versos 1 e 2 e depois os versículos 3 a 5. Então, versos 1 e 2, depois os versículos 3 a 5. E essa primeira parte, nos versos 1 e 2, o salmo nos mostra 3 necessidades básicas de todo lar, de toda família. A necessidade de abrigo, a necessidade de proteção, segurança e a necessidade de provisão. Então, crianças, vocês vão escolher 3 desses retângulos aí e vão escrever exatamente isso. Abrigo, em cima, bem pequenininho, depois tem um desenho, tá? Abrigo, no outro você escreve proteção e no outro, a sua escolha, você escreve provisão. Tá, ok? Abrigo, proteção, provisão. Sobre cada uma dessas necessidades, o texto nos diz que ou é Deus quem as realiza, ou é Deus quem as supre, ou será inútil qualquer tentativa de fazê-lo, de realizar estas coisas. Mas nós devemos ter alguns cuidados com a leitura destes versos, né? São leituras equivocadas destes versículos. Primeiro, esses 2 versículos não querem dizer que você não precisa fazer nada. É Deus quem edifica? É Deus quem cuida? É Deus quem vigia? É Deus quem dá durante o sono? Beleza, então não vou me preocupar, não vou fazer absolutamente nada. É claro que essa é uma leitura que nenhum de nós faria, mas eu tenho que chamar a atenção para ela. Lógico que o Salmo já está considerando que é você quem vai colocar a mão na massa, você quem vai trabalhar. Você tem que sair do trabalho, você tem que tomar precauções para a proteção da sua casa, você vai edificar a sua casa. Então não é porque Deus é o responsável, o protagonista nisso, que nós não temos que fazer absolutamente nada. Mas tem uma segunda leitura equivocada, essa é um pouquinho mais sutil aí, né, no nosso entendimento, que é aquela leitura que diz o seguinte: se Deus não estiver na construção, na vigília e no trabalho, não haverá casa, não haverá segurança e não haverá pão. Também não é assim. Nós vemos muitas pessoas impiedosas que não temem a Deus, terem a sua casa, trabalharem, conseguirem alimento, pão, né? Não sofrerem qualquer problema com segurança. Isso é um dado da realidade. Está ali, é um dado da realidade. São bem-sucedidas em seus empreendimentos. Então veja, a pergunta que esses 2 versículos querem provocar em nós
e aí a leitura correta, né, deles é a seguinte: será que vale a pena fazer tudo isso sem a presença de Deus? Ou seja, ainda que eu prospere, ainda que eu construa um lar, ainda que eu trabalhe, ainda que eu tome todas as precauções para a vigilância e proteção da minha família, e ainda que eu obtenha algum fruto disso, se eu não considerar Deus em todas essas coisas, será que isso teria valido a pena? Será que isso vale a pena? Todo esforço, todo cuidado? Vale a pena se matar de trabalhar, tomar as medidas de segurança, empreender, sem que o Senhor faça parte disso, sem que nós confiemos nele acima de tudo, e não nas nossas precauções, no nosso cuidado, na tomada das providências? Eu gosto muito da versão Ara, né, do versículo 2. Ele é melhor explicado e vai dar essa ideia que eu quero passar para os irmãos, que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Ou seja, teve pão. O sujeito trabalhou duro pelo pão, né? Não está dizendo que não teve pão, não está dizendo que ele não fez nada, né? Comer o pão que penosamente granjeaste. O sujeito trabalhou penosamente pelo pão. E a Almeida completa: aos seus amados ele, Deus, o dá enquanto dorme. Acho que aqui a ideia está mais clara. Ou seja, haverá pão penosamente granjeado. A pergunta é: valeu a pena? Será que esse pão, no fim das contas, sem Deus, trouxe satisfação plena? Esse trabalho trouxe satisfação plena? O fato de nos preocuparmos tanto com o trabalho, ou com segurança, será que não revela uma falta de confiança em Deus, que é capaz de suprir todas essas coisas? Vale a pena, por exemplo, não observar o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia de culto, na igreja, com outros irmãos, com outras famílias, para que você trabalhe mais, para que ganhe mais, para que gaste mais, para ter a sua jacuzzi, ou sei lá o que você queira colocar na sua casa? Será que teria valido a pena isso? Novamente, não estou dizendo que não vai ter pão, não vai ter casa, não vai ter jacuzzi, mas será que valeu a pena? Sem Deus, sem estar na presença de Deus, sem que Deus fosse considerado em cada uma dessas coisas. Então veja, a pergunta que eu te faço é: você está trabalhando e vigiando? Ótimo, continue. Você está vendo o fruto disso? Excelente, que bom. Agora, quanto Deus está envolvido nisso? Quanto Deus está envolvido na sua vida? Quanto você está confiando de fato nele? Lançando sobre ele toda a sua ansiedade e colocando ele em primeiro lugar, especialmente quando você guarda o dia de estar na presença dele com outras famílias e outros irmãos. Essas são as perguntas que o Salmo quer nos fazer. Então, crianças, onde você escreveu essas 3 palavrinhas aí, né? Abrigo, proteção e provisão, você vai desenhar algo sobre cada uma delas, né? De uma casa, um pão ou um cacho de uva, alimento, né, na provisão, e na proteção você pode desenhar uma torre ou um muro bem forte, para mostrar que é Deus quem opera todas essas coisas. É Deus quem opera todas essas coisas. A segunda parte deste salmo, versos 3 a 5, embora permaneçamos na esfera familiar, parece um pouquinho desconectada da primeira, né? Ela nos fala dos filhos, estava falando de trabalho, provisão, proteção, de repente, né, os filhos são a herança do Senhor. Ok, vamos entender por que isso tem a ver com a primeira parte. Na cultura antiga, da qual a cultura judaica faz parte, os filhos eram importantes não apenas para estabelecer a descendência, não apenas para continuar o nome da família, mas eles assumiam o papel de provedores, de protetores dos pais, quando estes ficavam velhinhos, incapazes de trabalhar, ou quando estes ficavam enfermos, ainda não novos, mas enfermos e incapacitados de trabalhar. Portanto, os filhos, especialmente o filho homem, eles se tornavam os edificadores
os protetores e os provedores da casa, na ausência, na impossibilidade dos seus pais. Eles eram, portanto, dádivas de Deus, conforme o verso 3 diz, né? Eles são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Eram dádiva de Deus para que aquelas 3 necessidades da primeira parte do Salmo fossem então supridas. Ou seja, no mundo antigo, na cultura antiga, o melhor plano de aposentadoria era ter um monte de filho. Você ia envelhecer tranquilo, os filhos iam cuidar de você, né? Iam trabalhar lá na sua plantação, iam cuidar de você. Melhor plano de aposentadoria que tinha. Aí chegou o governo, né? Chegou o Estado, melou tudo. Era ter filhos, era cumprir ali, né, a ordem de Deus, né? Cresçam, multipliquem-se. Deus era quem edificava, protegia e supria. Mas Deus se agradava de fazer isso por meio dos filhos concedidos à família. É isso que trata essa segunda parte do Salmo. Então eu pergunto aqui, especialmente aos pais, quanto nós temos ensinado aos nossos filhos o valor do trabalho, o valor do sacrifício, o valor da participação nas lutas da família. Vamos aqui, vamos trabalhar juntos, cada um tendo a sua atividade, a sua responsabilidade, fazer a cama, tirar o lixo, lavar a louça em que comeu, né? Aprender esse valor do trabalho. Aliás, quanto nós temos pensado seriamente sobre ter filhos, e aqui eu me dirijo especialmente aos jovens casais, né? Será que você está pensando nisso depois do mestrado, doutorado, da casa própria, do carro, da viagem dos sonhos? Pare com isso agora. Vá para casa e tenha filhos. Vá para casa e tenha filhos. Mas eu quero me dirigir também a casais que não podem ter filhos. Não se sintam rejeitados pelo Senhor nesta manhã. Não se sintam menos amados por Deus. Nós vivemos num mundo caído, num mundo sujeito a enfermidades, doenças que podem impedir ou que uma mulher ou que um homem tenham filhos. Mas nunca perca a esperança no milagre do Senhor. Nunca perca a esperança. E se Deus não te der filhos biológicos, faça muitos filhos na fé. Muitos filhos na fé e cuide deles, que eles vão te ajudar quando você assim precisar também. Mas até que o Salmo já nos abençoou, né? Já nos deu muitas lições. Porém, eu creio que este Salmo quer nos mostrar algo mais, além do universo familiar, do âmbito familiar. Há uma outra leitura possível deste Salmo, que eu creio que se encaixa no contexto da peregrinação para Jerusalém. Não é uma leitura tão óbvia, mas que também nos levará a compreendermos algo do Senhor, a olharmos para além da nossa casa. Então preste atenção aqui comigo e procure juntar as peças aqui do quebra-cabeça. Vamos lá. Essas famílias estão caminhando para cultuar a Deus no templo, não é verdade? O templo é a casa de Deus. Fica a dica, casa, hein? Hashtag, fica a dica, casa. Vai anotando aí, vai juntando essas peças. A casa de Deus, que teve como um dos edificadores o autor deste salmo, Salomão, não é verdade? Essa casa fica numa cidade, segunda dica, Jerusalém, cidade do grande rei Davi, conquistada por Davi. Terceira peça, eles estão peregrinando e lembrando que o Senhor dá pão enquanto eles dormem. Em que outro momento da história Deus fez isso com o povo? O povo andando, dormia e no dia seguinte tinha pão no Êxodo. Então a gente tem Salomão, Davi, Moisés e o Êxodo. Eles cantam sobre a bênção de ter filhos. Que história da Bíblia nos mostra a respeito de uma promessa, de uma descendência, de filhos nascidos de um homem que era o filho da promessa? A história de Abraão, a aliança de Deus com Abraão, que incluía uma descendência. E mais, a quem Deus abençoou dizendo: sejam fecundos e encham de filhos a sua aljava.
Adão e Eva. Junte as peças aqui comigo. Perceberam o que está acontecendo aqui? Essas famílias estão cantando, pensando na sua casa, na sua família, mas também sendo levados na sua imaginação a recordar toda a história do povo de Deus, em ordem retrospectiva, né? Começando com o auge do reino, Salomão, olhando um pouquinho mais para trás, lembrando de Davi e Jerusalém, um pouquinho mais para trás e lembrando do Êxodo, quando Deus deu pão enquanto dormiam, olhando um pouquinho mais para trás e lembrando da aliança com Abraão, que incluía descendência e filhos, e indo lá para o início da história, lembrando daquele primeiro casal a quem Deus disse: sejam fecundos, eu os abençoarei. Portanto, à medida que essas famílias iam peregrinando, consagrando a Deus o seu trabalho, a sua casa, confiando em Deus para o seu sustento, esse povo vai lembrando a sua própria história, a grande história de Deus com aquele povo, com aquelas famílias, desde o início da história até o auge do reino. E isso nos ensina duas coisas importantíssimas. A primeira delas é que cada uma dessas famílias peregrinas, fazia parte dessa grande história. Eles não estavam ali por acaso, eles não estavam ali por acidente, eles não estavam ali por coincidência, eles eram herdeiros de toda a história de Deus, eles faziam parte de um plano divino para a salvação dos povos, para a bênção das famílias. Eles eram herdeiros de Adão e Eva, de Abraão, de Moisés, do povo de Israel, de Davi, de Salomão. Eles estavam ali como parte de uma história, eles tinham identidade, eles tinham um propósito. E a segunda coisa que isso nos ensina é que a fé nas promessas de Deus, que vem pelo recordar a história de Deus, ela é vivida na vida comum do lar e do trabalho. É no seio familiar, é no dia a dia do convívio, da família, pais com os filhos, maridos com a esposa, no dia a dia do trabalho, no dia a dia, né, do comer do pão, na vida rotineira do seu lar, é que a fé nas promessas de Deus, a participação nessa história, ela é vivida. Cada família aqui de Israel, né, que iam para Jerusalém, ao construir o seu lar, ao cuidar do seu lar, ao prover com proteção, com sustento, eles representavam em pequena escala aquilo que Deus estava fazendo com todo o seu povo ao longo de toda a história. E com isso eles aprendiam, com isso a fé era fortalecida. E para nós cristãos, isso se torna muito mais importante, porque nós somos parte da história para a qual o Salmo 127 aponta, que Deus nos deu um filho, não como recompensa, não porque merecíamos, mas como salvação para nós que estávamos perdidos, longe da família de Deus. Esse Filho, Jesus Cristo, veio habitar entre nós, e a palavra de Deus diz a respeito dele que ele é a perfeita expressão da glória do Pai, ele é o perfeito templo, ele é a presença de Deus em nosso meio, em nossas famílias. Pela sua morte e ressurreição, ele está edificando uma casa, a sua igreja, aqui as famílias peregrinas, as famílias que vêm à casa de Deus, a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, segundo Paulo, para sermos habitação no Espírito. É Ele mesmo quem guarda a sua casa, é Ele mesmo quem edifica a sua igreja, é Ele mesmo quem sustenta a sua igreja, porque Ele é o pão vivo que desceu dos céus. O Salmo 127 nos mostra Jesus Cristo e a grande história de Deus, da sua misericórdia e graça para com nós que estamos aqui, para conosco que estamos aqui. Meus irmãos, nós estamos vivendo essa história, o Evangelho de Jesus em nossas famílias, estamos recontando essa história, estamos ensinando aos nossos filhos que ao estarmos aqui a cada domingo, isso aqui não é só um compromisso espiritual, isso aqui não é só uma rotina, isso aqui nos dá identidade, propósito, fortalece a nossa fé, isso aqui nos mostra para onde estamos indo, quem é o Senhor das nossas vidas.
E estamos relembrando isso de segunda a sábado, a cada culto doméstico, deitando, levantando, tomando café, indo para o shopping, sei lá para onde, mostrando Deus é Senhor dessas coisas todas. É Deus quem nos abençoa, meu filho, é Deus quem nos guarda. Nós vamos viajar, o Senhor vai guardar a nossa casa, o Senhor vai cuidar de nós, o Senhor vai prover. Quando papai e mamãe não estiverem trabalhando, o Senhor é quem vai te capacitar para o trabalho no futuro e para cuidar do papai e da mamãe quando eles estiverem doentes, né? Ou sem emprego, enfim. Nós estamos ensinando isso. Aliás, a sua casa já creu nisso. Seus familiares já se renderam a Jesus Cristo. Se isso já aconteceu, que fruto você tem visto do Evangelho no seu lar? Que frutos nós devemos esperar para a nossa casa? E o Salmo 128 responde então a isso. É daí que ele se encaixa na nossa meditação. Vamos brevemente a ele. Salmo 128 responde então: que frutos nós vemos em nosso lar ao crermos no Evangelho e ao nos submetermos a Deus? E duas palavras se destacam aqui no Salmo 128: felicidade e prosperidade. Felicidade e prosperidade verdadeiras, aquelas concedidas por Deus àqueles que o temem. E que felicidade e prosperidade são essas, meus irmãos? É o carro novo? É a jacuzzi? É o sótão com TV, como é que é o negócio? Smart 4K, eu nem sei o nome desses negócios. Aquelas coisas assim, né, que te deixam parado. Não, é isso? Não, não é isso não. Sabe qual é a felicidade e a prosperidade reais, verdadeiras, que o Salmo, que Deus nos promete ao confiarmos neles e temermos dele? Sabe qual é? A própria família. Essa é a bênção, essa é a alegria e essa é a prosperidade que Deus nos concede. A própria família, aqui no caso, esposa, veja como ela é descrita aqui, né? Sua mulher será como videira frutífera. Videira, símbolo de Israel, né? Da cultura, de lá vem o vinho que alegra o coração, segundo Provérbios, né? Parte do sustento. E também aqui uma visão, né, de uma mulher formosa, né? A videira e a sua formosura, isso está lá em Cantares. Veja os filhos serão como brotos de oliveira, de onde veio o azeite, né? Tão importante para as culturas antigas, e as gerações posteriores, porque diz a respeito desse homem que ele verá os filhos dos seus filhos, verso 6. Então qual é a alegria e qual é a prosperidade que Deus dá àqueles que temem a Deus? É a própria família, é a própria família. Não importa se você tem jacuzzi ou não tem televisão, ou não tem carro, não tem nada disso, não. É a família que é a bênção. E a segunda bênção, a segunda fonte de alegria e prosperidade é o fruto de um trabalho honesto. Aqui não está dizendo que é um salário milionário, aqui está dizendo simplesmente que este homem comerá do fruto do seu trabalho. Um trabalho honesto, um trabalho digno, e que Deus tem prazer em abençoar, tem prazer em multiplicar em nossos lares. Então, crianças, no último quadrinho que você fez aí, você vai escrever felicidade e prosperidade e vai desenhar uma família bem bonita. Pode ser a sua, né? Claro, né? Por que não? Vai desenhar a sua família. Família bonita, alegre, né? De mãos dadas, quem sabe indo para a casa do Senhor, né? Meus irmãos, aqui estão as bênçãos mais extraordinárias que Deus pode nos conceder. Termos uma família frutífera, um trabalho honesto e uma descendência piedosa. Foi isso que ele deu, por exemplo, a Jonathan e Sarah Edwards. Tiveram 11 filhos. 11, né? 11, né? Quem teve 17 foi o Wesley, né? Os Wesleys, né? 17. Esse foi mais abençoado, né? Jonathan e Sarah Edwards tiveram 11 filhos. E fizeram um levantamento sobre a descendência desse casal e conseguiram mapear 1.394 descendentes da família Edwards. 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores nos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores, 75 oficiais das Forças Armadas, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque,
um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. É os filhos dos filhos dos filhos, a descendência frutífera de uma família piedosa. Então, o que você está fazendo hoje, meus irmãos, não é só para o seu filho, para a sua filha, não. É para abençoar o mundo, é para abençoar uma nação inteira. Pense nisso, uma nação inteira, quando você se for dessa vida. E por fim, quero chamar a sua atenção para o último ponto. A quem cabe primeiramente essa responsabilidade dentro do lar? O Salmo nos diz: assim será abençoado, verso 4, o homem. Homens presentes, vocês estão aí? Vou dar uma chance de vocês saírem agora. Não, fiquem e ouçam, para o seu bem. Irmãos, nosso chamado é para sermos estes homens tementes a Deus, piedosos, santos, trabalhadores honestos, que têm prazer na sua esposa, nos seus filhos ao redor da mesa. E se falharmos nisso, tudo mais que fizermos será inútil, inútil, inútil. Você, homem, é chamado a essa responsabilidade. Você será cobrado diante de Deus pela vida da sua esposa, dos seus filhos, pelo quanto você consagrou a Deus o seu lar e a sua casa. Se você não tem feito isso, confesse o seu pecado e se aproxime de Jesus Cristo novamente, o edificador do nosso lar, aquele que cuida de nós, aquele que nos perdoa, que nos dá graça e que quer caminhar junto com você, meu irmão, minha irmã. Homem, mulher, filhos, quer caminhar conosco. Receba dele o perdão, receba dele a graça, confie nele, para que você seja este homem do Salmo 128. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos confronta nesta manhã, mas também nos dá um horizonte de esperança, de bênção, talvez sequer imaginado até agora. Pedimos a tua bênção mais uma vez para os nossos lares. Ó Deus, que essas famílias cresçam em piedade, essas famílias cresçam no conhecimento do nosso Deus, tendo um trabalho abençoado, digno, honesto, frutífero. Ó Deus, que esses lares sejam guardados por Ti e que em tudo Tu sejas honrado, Senhor, na vida comum do lar, na vida de rotina, do comer do pão, do deitar-se e levantar-se, ao virmos para a igreja, Senhor, e colocarmos mais uma vez diante de Ti as nossas casas, a nossa semana, o que quer que estejamos fazendo, que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Ó Deus, concede esta alegria, esta prosperidade verdadeira, da qual nos fala estes salmos. E que, Senhor, as próximas gerações possam dar bom testemunho do quanto fomos fiéis à Tua palavra. E a história nos mostra uma descendência piedosa que abençoará não apenas outros lares, mas nações inteiras, como aconteceu com teus servos Jonathan e Sarah Edwards. Pedimos isso nesta manhã, suplicando todas essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém.